Fala pessoal, eu preciso começar esse vídeo com um disclaimer antes que vocês venham me xingar nos comentários ou lançar todo tipo de ofensa. Ah, você só se preocupa com a sua família, com o seu dinheiro, nada mais importa pra você. Me dá esses 10 minutinhos de tempo para eu falar um pouco pra você, porque pode ser que você esteja vivendo essa situação, pode ser que o seu marido, a sua esposa, seus pais vivam essa situação, e a única coisa que eu vou falar a respeito é daquilo que eu vi acontecendo na minha vida, tá bom? Somente a minha vida, todo o resto eu não tenho como falar a respeito. Uma seguidora me mandou uma matéria sobre um cachorro que umas crianças torturaram. Eu não faço ideia. Eu não fui atrás, eu não fui buscar mais informações, eu não vi nenhuma imagem, nem dos garotos, nem do cachorro. A única coisa que eu falei pra ela foi o seguinte: como é que você toca a sua vida? Porque essa seguidora, inclusive, de tempos em tempos, ela me manda todo tipo de tragédia. Então, tudo que acontece de ruim, essa pessoa me manda. E eu falo assim, como é que você consegue viver a sua vida desse jeito? Vocês acham normal? E aí, se você tem algum parente, algum conhecido, pode ser sua irmã que viva desse jeito, manda esse vídeo pra ela e fala assim, só ouve 10 minutos. Vocês acham normal viver desse jeito? Vocês acham que realmente isso não produz nenhum efeito na cabeça de vocês, no espírito de vocês, na vontade de vocês? Que isso não causa danos psicológicos, emocionais a longo prazo? Que é normal todos os dias vocês gastarem horas da vida de vocês compartilhando, comentando, criticando, sentindo raiva, chorando. E aí, em cima de notícias infinitas de coisas ruins. E é infinito mesmo. Porque foi esse cachorro, aí depois foi alguém que mataram lá no norte dos Estados Unidos porque o ICE foi lá e matou uma pessoa, e aí as pessoas passaram o final de semana me mandando mensagem. Qual é a sua opinião sobre esse cara que foi morto? Esse cara foi morto a sangue frio, esse cara estava desarmado. Aí agora é, esse cachorro que fizeram isso e aquilo, e antes era aquele ataque terrorista, e antes era, e a guerra da Rússia, e antes era, o ataque em Israel, e antes era. É infinito, entendeu? E eu nasci em Maceió, eu lembro que quando eu era criança, existiam programas de televisão no Nordeste, eu não sei se existiam em São Paulo, mas existiam no Nordeste, que eles eram feitos bem na hora do almoço. E eu lembro que eu, criança, via o meu pai assistindo aquilo. Às vezes era tão pesado que até ele mudava, assim. Se eu tava na mesa, ele não assistia. E, cara, as pessoas almoçavam vendo todo tipo de atrocidade, assassinato e todo tipo de coisa. Eu não quero nem falar aqui para não derrubar o vídeo. E você acha que isso não exerce efeito sobre o seu espírito? Do mesmo jeito que ninguém achava que faria mal durante os anos 90, 2000, as crianças se vestirem de tiazinha, de feiticeira, aquele monte de menininha de 5, 7 anos de idade, vestida de Carla Pérez, dançando na boca da garrafa. Sempre tinha um tio que pegava uma garrafa de cerveja, botava lá, ou as meninas, elas se juntavam num grupinho e elas se apresentavam para aquele monte de adulto. E vocês acham que nada disso exerce impacto nenhum no espírito de vocês? Eu conheço pessoas que hoje têm 50, 60, 70 anos, senhoras principalmente, que elas passaram 20 anos vendo Datena a tarde inteira. Perseguição policial, crime, todo tipo de crime. E essas mulheres hoje elas não saem mais na rua. Das 6 horas da tarde, elas ficam mandando mensagem para suas netas, para suas filhas. Cuidado, cuidado, cuidado. E os noticiários locais, jornais, sei lá, de Santos, de Maceió, de Fortaleza, os jornais locais, eles só mostram roubo, furto,
assalto à mão armada, esse tipo de coisa, sabe? Sequestrou um carro, roubou um carro, alguém foi sequestrado. Quando eu encontro aqui brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, é impossível que a gente converse 10 minutos, sem que os brasileiros já estejam falando sobre violência. Eu conto piadas ou brincadeiras, às vezes até mesmo envolvendo a minha esposa, a minha sogra. A gente estava num aniversário de uma criança aqui, daí a minha esposa estava falando que um ladrão mordeu o dedo de uma pessoa para arrancar uma aliança. Eu falei, e começou. Começou a notícia do assalto, agora vai ser só isso. Eu conheci um cara muito gente boa aqui nas primeiras semanas que eu cheguei. E a primeira coisa que ele contou foi, não, eu fui sequestrado. E ele contou o sequestro dele. Eu falei, mas cara, não é normal, entendeu? E eu sei que as pessoas vão dizer, você está se alienando. Não, você precisa saber que mundo você vive. Mas não é assim. Porque essas mesmas pessoas, elas não cumprem obrigações que são obrigações básicas. Essas mesmas pessoas, às vezes, elas estão com o aluguel atrasado, elas estão com a vida complicada, elas estão devendo e poderiam resolver a vida, ou elas estão dando trabalho em algumas áreas, ou elas são negligentes como pais, ou como maridos, ou como esposas. Coisas da vida. Então não é assim, nossa, eu tô com a minha vida perfeita, a minha vida está completamente arranjada, eu estou com a minha vida garantida e agora sim eu vou lutar de alguma forma, me engajar socialmente para que esses problemas sejam resolvidos. Primeiro que 99% dos problemas não são resolvidos no Brasil. E me desculpa, não é seu tweet, não é seu compartilhamento. Não é o seu post de raiva de 15 segundos que vai fazer alguma coisa acontecer. Não é. Eu já cansei de falar e falo isso desde 2018. Já são 8 anos. A maior parte das pessoas que enlouqueceram por causa de grupo de WhatsApp político, que é um outro tipo de desgraça, tem as pessoas... Mas geralmente elas se misturam, entendeu? Geralmente é a desgraça da política e da violência juntas. As pessoas se tornaram maridos piores, pais piores, filhos piores, esposas piores, porque enlouqueceram acompanhando notícias que não acabam nunca. De política, de Brasília, de Alexandre de Moraes, de ministros do Supremo. Pessoas que literalmente adoeceram. A pessoa não consegue mais sair na rua e olhar a vida sem que tudo seja uma grande merda, sem que tudo seja um grande problema. Existe uma pancada de estudo sério. Sai daqui e procura. Estudo sério que mostra que assistir notícias ruins deforma a maneira com que você vê o mundo. Que te torna uma pessoa, não é uma pessoa negativa, te torna uma pessoa mais propensa à ansiedade, depressão, a uma série de problemas hormonais. E vocês acham que isso é uma brincadeira, entendeu? Vocês acham que isso está livre de risco? Vocês acham que vocês conseguem passar o dia inteiro vendo notícia assim? E quantos grupos de família que você que está vendo isso daqui, talvez não seja o seu caso, mas vai ser o caso de um monte de gente que está vendo, quantos grupos de família não são apenas para falar de merda, apenas para falar de PT, de Bolsonaro, de Alexandre de Moraes, agora o Toffoli, não, o Toffoli, agora o Toffoli tá num restaurante, o Toffoli tem um motel, o Toffoli tem não sei o que, o Toffoli anulou o que da Lava Jato, foda-se, cara, essas porra nunca vão mudar, entendeu? E aí quando você fala isso, cara, todo mundo tem uma quantidade limitada de tempo no dia. Todo mundo tem 24 horas. Mas não é que todo mundo tem as mesmas 24 horas, porque adivinha só, se você tem que ir para o trabalho de transporte público, você tem menos. Se você pegar muito trânsito, você tem menos. Se você tem que cuidar do teu filho, é uma mãe solteira, você tem menos. Então essa historinha de todo mundo tem as 24... Não. Todo mundo tem 24 horas quando acorda e dorme, mas assim... Não é todo mundo não usa as mesmas 24 horas do mesmo jeito. Acredite, aquela influenciadora que você segue, que tem o corpo perfeito, ela tem.
15, 16 horas para cuidar do corpo dela, da dieta, da mente dela, fazer meditação, ir pro spa, gastar com ultrassom no rosto, não é a mesma coisa. Então você pega o pouco tempo que você tem, você gasta com o quê? Com essas notícias. E você acha que isso não exerce influência. E aí tem família que briga por causa desses negócios. Então quando as pessoas dizem assim, olha, é que você é egoísta. Eu digo, mas como assim eu sou egoísta? Eu cuido da minha família, eu tô casado há 18 anos, eu tenho os meus filhos, eu pago minhas contas, eles estão na escola, estão com seguro de saúde, estão com plano, seguro de vida para mim, eles estão com a vida encaminhada, se o bom Deus quiser, serão pessoas boas. Eu tenho tempo para ver meus filhos crescerem, eu tenho tempo para brincar com eles, eu tenho tempo para conversar com a minha esposa, a gente sai para jantar. Eu tenho todos os meus funcionários com salário quitado, nunca devi um real de salário para ninguém. Nunca devi R$1 de financiamento, de o que quer que seja. Eu sou egoísta porque eu não compartilho que uns moleque mataram um cachorro. E que no final não vai dar em nada. E aí vem as outras pessoas com a vida toda desorganizada, às vezes não é um bom marido, não é um marido paciente, não é um marido generoso, ou não tá acompanhando os filhos, ou qualquer coisa. Aí a pessoa, ela é elevada porque ela compartilhou uma notícia ruim. Cuidado. Cuidado com esse pensamento. Cuidado com todo mundo que dedicou 10, 15 ou 20 anos da vida a ficar protestando, e o tempo passou e esses caras são tudo amigo, esses caras apertam a mão um do outro, esses caras dão tudo risada, esses caras comem todos na churrascaria no fim da noite. Quem se fode é você. Quem se fode é você. Nenhum deles foi preso, nenhum deles se fudeu, eles estão tudo bem. Quem se fode é você. Que fica aí o dia todo. Sabe, é triste. É triste ver as pessoas completamente reféns dessas notícias, porque não vai acabar. Eu falo para as pessoas, para os meus amigos, para as pessoas que trabalham comigo, eu falo, pessoal, esse ano é mais um ano eleitoral. Esse ano vai começar o carnaval, daqui a pouco vocês vão entrar aí na UOL, na G1, sei lá no que, já vai estar tudo carnaval, vão estar lá os caras no bloco, aquecimento. Aí vem o carnaval, aí depois, eu não sei se tem Copa do Mundo, se tiver, fudeu ainda mais. Aí vem as eleições, quando aparecer pela primeira vez na vinheta, eleições 2026, fudeu, aí todo mundo vai começar a brigar, todo mundo, pai vai parar de falar com o filho vai parar de falar com o pai, as pessoas quando estavam pulando em frente à loja da Havaiana, é isso que você quer pra sua vida? É isso que você quer? Passar em frente a uma Havaiana pulando numa perna só? Pegar um chinelo e ficar cortando com facão, com a tesoura? É isso que você quer da sua vida? Vou te fazer outra pergunta. É isso que vai mudar a sua vida? É isso que você acha que vai resolver o Brasil? É isso que você acha que vai resolver o nosso país? É isso que você acha que vai resolver a situação que nós nos encontramos há 500 anos? Não, se eu cortar essa Havaiana aqui, agora vai resolver alguma coisa. Cuidado. Porque a mídia aprendeu que a mídia é remunerada por clique. Porque hoje o que paga a mídia é impressão de anúncio. A mídia já sabe, pelo menos há 15 anos, que no digital o que gera impressão é desgraça. Então é claro que a mídia fica propagando essas notícias de desgraça o tempo todo para que você clique, para que você compartilhe. Existe um livro que fala primorosamente sobre isso. Não precisa acreditar em mim, não. Leia Ryan Holiday. Acredite, eu estou mentindo. O nome do livro é Acredite, eu estou mentindo. O Ryan Holiday diz exatamente como isso funciona. Que o que gera o impulso do clique, do compartilhamento, do engajamento é essa sensação de que, não tem nada para fazer, então eu vou compartilhar porque agora eu registrei que eu tô fazendo alguma coisa. Tá bom, Ícaro, isso não é para fazer nada disso, é para fazer o quê? A única coisa que tá ao seu alcance.
Seja o melhor pai possível, seja a melhor esposa possível, seja o melhor filho possível, seja o melhor marido possível. Seja o melhor funcionário se você trabalha para alguém que pode existir. Aprenda uma coisa nova sempre. Aprenda uma língua nova, aprenda uma habilidade nova, faça algo que você nunca fez, leia, estude, reserve 20 minutos do seu dia para estudar alguma coisa. Qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa completamente nova? Há quantos anos você diz que vai aprender a falar inglês e não fala? E é porque agora não tem o aplicativo, é porque é caro, é porque eu tentei, porque eu não tenho tempo. E quanto tempo você gasta olhando para essa tela, para um monte de desgraça? Quanto tempo você gasta falando com as outras pessoas que estão na sua vida sobre desgraça? Qual foi a última vez que você elogiou a sua mulher sinceramente, chegou num dia, sentou com ela e falou, vamos conversar, mas não vamos conversar sobre nada disso, vamos falar sobre coisas que você gosta, vamos falar sobre coisas que são importantes pra gente, vamos falar sobre o futuro da nossa vida, o futuro da nossa família. Quando é que você sentou com seu marido, com a sua esposa e planejaram juntos? Quando é que vocês namoraram? Quando é que vocês abriram uma garrafa de vinho e tomaram e só falaram sobre coisas boas, engraçadas e leves e felizes? E quantas vezes vocês dois sentaram depois de um dia de trabalho, depois das crianças estarem na cama e elas já foram dormir tarde porque ficaram vendo tablet, TV até tarde, e aí vocês sentam e ainda vão falar desses filhos da puta. Esses caras roubam o seu dinheiro, esses caras roubam a sua saúde, esses caras roubam a sua felicidade, esses caras roubam o seu tempo, esses caras roubam o país, eles têm cargos vitalícios, aposentadorias pro resto da vida, e ainda assim, nos últimos 60 minutos que você tem com a sua esposa ou com seu marido, eles te roubam nisso também. E no fim da noite você tá sentado na mesa falando sobre eles. E aí aquela sensação de merda, de país errado, de tudo errado, e vamos dormir, e nada presta, e tudo custa caro. E a sua vida vira isso, entendeu? Se você assistiu esse vídeo até aqui, nada disso tem a ver com você. Se você assistiu esse vídeo até aqui e falou, Ícaro, graças a Deus eu não faço nada disso, cara, meus parabéns. Meus parabéns. E se você chegou até aqui e fala, não, Ícaro, assim, eu vejo algumas, mas eu tô bem longe disso que você desenhou, eu compartilho algumas coisas, cuidado. Cuidado porque pouco a pouco você vai, esse buraco, esse abismo vai olhando de volta pra você. E se você está assistindo isso, e você tem um marido, uma esposa, um pai, um tio, um irmão, que está indo para esse caminho, seja para a esquerda, seja para a direita, porque tem também os caras da esquerda que ficam lá, também, toda loucura, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Peça para ele assistir pelo menos isso, nem que seja para ele me xingar. Nem que seja para ele chegar no final desse vídeo e falar para você assim, aquele cara lá que você compartilhou é um vendedor de curso, é um coach, é um merda, deve estar tentando vender algum curso, por isso ele está fazendo esse vídeo. Mas pelo menos ele ouviu. Porque se de cada 100, parar para pensar nisso tudo, valeu a pena. Pessoal, eu agradeço a cada um de vocês. Tudo que eu tenho na minha vida. Foi com a audiência de vocês, com a confiança de vocês, com o dinheiro de vocês, que eu construí tudo que eu tenho na minha vida. Tem o meu trabalho, tem a minha inteligência, tem a minha perseverança, mas são os meus clientes, os meus alunos, as pessoas que eu atendi que me deram tudo que eu tenho na vida. Vocês são muito importantes. Não só como clientes, mas como pessoas que têm carinho genuíno pela minha família, pela minha esposa, pelas crianças. Quando eu vou numa igreja e as pessoas me param e querem tirar uma foto, muito obrigado. Pensem nisso, pensem nisso, pensem nisso, pensem nisso. Não deixem isso invadir o espírito e o coração de vocês. Não vale a pena. Não vale a pena.